A paz do Senhor para todos. Mais um momento de alegria, né? De aqui estar trazendo mais uma palavra aqui no livro dos escritores aos Hebreus, né? Capítulo 13 e versículo 5 em diante, que diz assim: seja vosso costume sem avareza, contendo-os vós com o que tendes, porque ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. E assim, com confiança, ousemos dizer: o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me passa fazer o homem. Aqui nós vemos o escritor aos Hebreus dizendo: seja vosso costume sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. Ele disse: não te deixarei e nem te desamparo. Ou seja, o escritor aos Hebreus aqui está falando que nós sejam vosso costume sem avareza, sem ser avarento. Quero dizer nesta manhã, irmãos, que a avareza é um pecado. É um pecado. O que é avareza? É você querer o que você não pode. Ser avarento é você querer aquilo que você não pode. Ser rico é pecado? Não é pecado. Se você trabalha e você tem seus objetos, você tem fazenda, você tem o que você tiver, tudo ok, está tudo bem, não é pecado. Pecado é você ter inveja daquilo que os outros têm e você não tem. E aí você passa a ser uma pessoa avarento. Outra coisa é você querer passar por cima de tudo para alcançar aquilo que você não tem condições de chegar. Porque a gente, para conquistar alguma coisa em nossa vida, nós temos que trabalhar, que batalhar, sim, batalhar. Agora, quando se trata de inveja, isso se trata de um pecado terrível que Deus abomina, né? Quando nós sabemos que um dos primeiros pecados que teve, fora o pecado de Adão e Eva, né, foi os filhos deles, né, Caim e Abel, que um matou o outro por causa da inveja. E aí nós vemos que daí para frente começou, que foi onde houve o primeiro homicídio. O primeiro homicídio foi os filhos de Adão e Eva, né? Um matou o outro por causa do pecado. Caim matou Abel, na verdade. E de lá para cá aí vem a avareza, veio os maus costumes do ser humano, né, o pecado. Mas a Bíblia diz que todo aquele que se converter, que nascer de novo da água e do Espírito, alcança a vida eterna. Então precisamos cada dia viver uma vida em comunhão com Deus e com nossos irmãos, para que venha alcançar a vida eterna. Sabemos que não é fácil, é muito difícil a gente se vir a Deus. E também sempre tenho falado que não posso, nem eu e nem ninguém, podemos estar pregando religião. Porque nós precisamos pregar a palavra de Deus, que é Jesus, né? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E ele disse que olhai só para ele, que é o autor e o consumador de nossa fé. Então nós não devemos olhar para A ou B, olhar para o pecado de alguém, porque nós não podemos controlar o pecado de ninguém, nós não podemos salvar ninguém, porque quem salva é Jesus, que a Bíblia diz: só há um mediador entre Deus e o homem, que é Jesus. Só ele salva através da morte da cruz, né? Jesus morreu na cruz para nos salvar,
para nos dar salvação através da santidade do homem. Por quê? O homem precisa ser santo, separado do pecado. A palavra santo significa separado do pecado. Jesus diz: seja santo, porque eu sou santo. Então nós precisamos se santificar cada dia mais da prática do pecado para que venha alcançar a vida eterna naquele grande dia, né? Então, sempre aconselho a cada um que não critique, em vez de criticar, busque a Deus. Busque a Deus em vez de criticar. Às vezes as pessoas criticam pastores, criticam irmãos da igreja, critica um e critica outro. E a vida dele se afundando. Porque em vez de ele se enquadrar para guardar os mandamentos, se enquadrar pela palavra, ele agora começa a criticar aqueles que estão na prática do pecado. Então eu não posso criticar, eu posso aconselhar e orar por cada um que estiver na prática do pecado. A Bíblia diz que nós precisamos amar os nossos inimigos e orar por eles. Isso é o que a Bíblia nos ensina. Então, o que nós devemos ensinar é o que Jesus deixou escrito nas suas palavras. Então, o que eu posso falar é o que Jesus deixou escrito nas suas palavras. Embora que muitas das vezes as pessoas não gostam, não querem ouvir, mas, infelizmente, nós temos que pregar porque a Bíblia está aí. Que alguém gosta ou que não gosta, nós precisamos pregar a palavra de Deus. Quando Jesus disse aos discípulos que não se preocupasse, ele disse: eis que vou, mas enviarei outro Consolador para que fique com vós até a consumação dos séculos. Jesus disse que estava partindo, né? Ele disse: olha, estou aqui hoje com vocês, estou partindo, mas enviarei outro Consolador para que fique com vós até a consumação dos séculos. Então nós temos certeza que o Espírito Santo está aqui para adereçar cada um segundo a palavra de Deus. Agora, quando o homem se desenquadra da palavra de Deus, sai da palavra de Deus, aí é onde está o problema. Porque Deus não vai se responsabilizar mais por aquela pessoa, porque aquela pessoa ele vai fazer o que ele quer. Então Deus deixa ele fazer o que ele quer, permite, e algo pode acontecer e aquela pessoa não tem o que se culpar de Deus, porque Deus quer o melhor para o homem, mas também a palavra de Deus está muito clara que o que é que o homem tem que fazer, guardar os mandamentos da palavra de Deus, porque Deus fez o homem, foi para adorar a ele e não outros deuses. Deus fez o homem só para adorar a ele. E ele ainda disse: não existirá santo diante de mim. Não tem Deus com D maiúsculo fora o Deus que nós servimos. Só existe um Deus com D maiúsculo. Agora, deuses, existem vários. Então, cada um adora do jeito que ele quiser. Agora, nós podemos adorar a Deus só do jeito que a palavra de Deus está mandando. A palavra de Deus diz que nós aqui, olha, é a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada. Diz que nós temos que adorar a Deus como a Bíblia manda. Então, se nós adorar a Deus em outro sentido, então está fora dos padrões bíblicos. Então, ele pode pagar as consequências no juízo final, porque não adorou a Deus, não viveu em adoração a Deus. Porque quando Jesus disse: todo poder foi-me dado nos céus e na terra, então todo o poder é dele. E ele diz: seja fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então, se a gente descer a sepultura sendo fiel a Deus, a coroa da vida, ela está certa. Porque Jesus disse que aquele que está nele, mesmo que morra, viverá. Então, nesta manhã, eu agradeço por tudo na minha vida, o que Deus tem feito na minha vida, e quero aconselhar cada irmão que vamos continuar orando por essa nação, por nossos líderes, líderes religiosos, líderes políticos, orando por todos aí, que seja feita a vontade de Deus na vida de cada um. Amém?